Nós vamos hoje no ambiente de trabalho falar da hierarquia que nós temos dentro de uma loja, a estrutura organizacional, né, os tipos de colaboradores que nós temos na loja, o responsograma, né, voltado a cada parte pertinente, o que cada um tem que ser feito na loja, o que tem que se fazer naquela loja para que ela funcione como uma engrenagem certinha. Os cuidados na loja, né, quais os cuidados que nós temos que tomar no nosso dia a dia, nossa ética profissional no trabalho dentro da loja. O uso, que é a polêmica, né, o uso do celular, quando eu posso usar, quando eu não devo usar, o que é correto, o que não é correto, o que pode causar até um constrangimento para a gente ou para o nosso cliente. O silêncio e muitas vezes as conversas pessoais, porque muitas vezes a gente troca uma conversa pessoal no balcão e tem pessoas que não tem que estar escutando aquilo, não é pertinente à vida dela. E cliente versus paciente. Qual é a diferença entre eles, né? O que a gente tem que saber lidar e como eu fidelizo esse cliente paciente. Hierarquia. O que nós vamos falar relacionado à hierarquia? Nós temos a principal hierarquia nossa, que é a central, a matriz. E dela eu venho a loja, tá? Dessa hierarquia da loja, nós vamos passar pela hierarquia dos gerentes até chegar no motoboy, explicando cada um deles para a gente saber quais são os nossos limites. Hierarquia leva a respeito e leva a limites. Então, nós temos na nossa hierarquia o gerente, o farmacêutico, o balconista, a perfumista, o caixa e aí eu venho o motoboy. Esse conglomerado é feito nesse sistema porque eu tenho duas pessoas, que é o gerente e o farmacêutico, que vão tomar decisões pertinentes, olhando ao lado profissional, que é a legislação, e o lado viável econômico, que é o gerente olhando a produtividade da loja. Então, os dois vão entrar em comum acordo, em comum consenso, para ser passadas as orientações e os treinamentos para os demais colaboradores, tá? Então, aí foi desenvolvido na empresa o que a gente chama de responsograma. O que seria isso? Qual é a responsabilidade real de cada colaborador dentro daquela loja? Então, a responsabilidade do gerente é de treinar, orientar, verificar tudo que está sendo feito na loja. Além disso, fechamento de caixa, sangrias, né, depósitos, entre outras formas de trabalho que ele tem que ter para aquela loja se desenvolver. Pensar em ações para poder trazer mais clientes, captar mais clientes para dentro da loja. Né, cobrar do colaborador a meta dele, a meta da loja, né, que bata-se as campanhas e tudo mais. Essa é a responsabilidade primordial do gerente. E qual é a responsabilidade do farmacêutico? O farmacêutico ele é o responsável técnico. O que significa isso? Uma drogaria ela é regida por um órgão fiscalizador federal e municipal. E esse órgão determina algumas regras. Então a pessoa que vai falar isso pode, isso não pode, de acordo com a lei tal, é o farmacêutico. Então ele vai estar embasado na principal lei que rege as drogarias, que é a portaria 344. E vai estar embasado em outras RDCs, né, que vão ser normativas que são liberadas pela Anvisa, que nós somos obrigados a cumprir. Um grande exemplo para a gente usar agora no momento de pandemia do Covid é a RDC 357, que aumenta a disponibilidade de medicamentos controlados em uma receita. Então foi soltada uma portaria para evitar que as pessoas vão até a farmácia, ela vá uma vez só e compre medicamento para 2, 3 meses até. Então o farmacêutico é o detentor desse saber, tá? Então muitas vezes ele e o gerente vão entrar em conversa para chegarem a um termo comum para se disponibilizar algum produto ou alguma ação dentro da loja. E aí vão para o responsograma do balconista. O balconista primordial, assim como a perfumista, assim como o caixa, assim como o motoboy, tem que ter ética. Ética em qual sentido? Quando eu tenho a disponibilidade de troca de um medicamento referência por um genérico ou similar, perfeito. Se eu vejo que aquele medicamento não é o completo da forma que é para o referência, eu tenho ética, eu informo ao cliente. Como é uma ética profissional, informar ao cliente quando ele vai comprar, por exemplo, uma amoxicilina, né, um clavulin, ele pode levar uma amoxicilina com clavulanato e informá-lo o efeito colateral desse medicamento. A maioria das vezes ele pode causar um leve desconforto diarreico, né, que é a diarreia. Aconselho ao senhor, por segurança, levar um Repofor. Eu estou trabalhando com a ética
Eu estou prevendo o efeito colateral para quem toma amoxicilina clavulanato por 7 dias. Eu não estou faltando a minha ética, eu estou mostrando ao cliente uma postura de trabalho. Tá? Se ele quer ou não levar, é uma decisão fidedigna dele. Beleza? No caso da perfumista, ela também, muitas vezes, nós temos nossos treinamentos aqui voltados para shampoo, condicionador, protetores. Por quê? Para ela ter conhecimento e ética na hora de fazer a venda de um produto a um cliente. Se chega uma cliente na minha loja, muitas vezes, querendo uma fralda, eu ofereço a fralda Scooby, mas como é comum, conhecido, todo mundo faz o que logo depois? A senhora vai querer um lencinho umedecido? Qual é a maldade que nós temos que ter nesse termo? É oferecer com segurança aquilo que o cliente pode vir a precisar. Um exemplo, eu chego para a cliente e pergunto: quantos anos tem o seu filhinho? Ah, ele está com 2 aninhos. Já está com dentinho? Já está com um dentinho. Oferecer um massageador de gengiva para a cliente. Já está com 1 ou 2 dentes. Ah, está com 2 dentes. Já posso começar a introduzir no seu filho, seria interessante a senhora começar a introduzir o fio dental, para ele já ir se habituando àquilo. Então eu estou promovendo uma saúde bucal de uma criança em desenvolvimento. Eu estou sendo leviano? Não, estou sendo ético. Então essa é o grande tchan. E no caixa, qual é a minha ética? Peço a vocês para lembrarem, principalmente os caixas, que sempre tem uma câmera acima do caixa. Essa câmera não é para te vigiar, essa câmera é a sua segurança em trabalhar. Lembre-se de pegar os produtos e bipar na frente do cliente, mostrando o produto para ele, falando o nome dele. Então, se eu estou com 3 caixas de clonazepam que o cliente está comprando, clonazepam de 2, clonazepam de 2, clonazepam de 2. Coloque dentro da sacola, em cima do balcão, para o cliente te ver colocando o medicamento, e a câmera também. Quando o cliente for te pagar em dinheiro, pegue o dinheiro na frente da posição da câmera. Se for uma nota de R$50, ainda abra, se for de 100. Feche a venda, coloque a nota na gaveta, pegue o troco, entregue o troco na mão do cliente. E o mais correto de tudo, entregue a notinha na mão do cliente. Se ele em algum momento virar para você, não, vou pôr na sacola, senhor. Por quê? Muitas vezes o cliente vem a trocar o medicamento, ele precisa trocar aquilo, qual é a fala dele no balcão? Eu comprei aqui, mas o seu caixa não me deu a nota. Você tem filmado, que você tentou entregar na mão dele, que ele se recusou, que você botou na sacola. Que você entregou o troco na mão dele. Muitas vezes ele pode alegar que você não deu o troco a ele correto. E está tudo ali filmado, é a sua segurança, é a sua comprovação de que você fez o procedimento da forma correta. Estoquista, vamos lá. O estoquista é fundamental em uma loja. O que você tem de fundamental? É você que faz o recebimento da mercadoria. É você que lança a mercadoria para evitar um erro no balanço. É você que disponibiliza a mercadoria, tanto para o balconista quanto para o perfumista, para ele poder colocar à venda na loja. Então, o que nós temos, o que você tem que prestar suma atenção nisso? A nota fiscal tem controlado? Fazer uma xerox, entregar essa xerox ao farmacêutico. A nota fiscal não tem controlado. Dar entrada na nota fiscal, disponibilizar os produtos, conferir se todos os produtos estão ali ok. Você garante que uma auditoria da loja, um inventário, esteja tudo ok e não gere N problemas para aquela loja. Tá? Vocês são a principal engrenagem para fazer com que a loja funcione. E chegamos até o nosso motoboy, né, que é um fundamental. Por quê? O cliente que pede por telefone, ele vai ser atendido lá no final, na ponta da lança, que a gente chama, pelo motoboy. Então o motoboy chegando, principalmente agora na época de pandemia, de máscara, bonitinho, tirar o capacete para poder evitar que o cliente fique muitas vezes receoso. A gente está vivendo num país com uma conjuntura de vários assaltos, então quanto mais bem apresentado a gente esteja para aquele cliente, melhor é, né? Chegar, entregar o produto ao cliente, perguntar para ele, por gentileza, abra a sacolinha, confira para mim se o troco está correto, caso tenha troco. Né? O senhor pode abrir a sacola na minha frente para conferir se o medicamento é esse mesmo, senhor? Você está tendo um cuidado com o cliente, está captando aquele cliente para a loja, está captando aquele cliente para o grupo. Tá legal? Lembra sempre disso, você é a ponta da lança. Quando o cliente não vai até a gente, você está fazendo com que ele esteja em contato direto com a gente e peça novamente.
Vamos lá, o que a gente pode dizer que há em comum em todos os slides que a gente está aparecendo, né, para nós aqui, sobre o treinamento? É a ética, né? A minha ética no trabalho, porque ela é primordial para que o trabalho dê certo. Então, eu trabalhando com ética, com responsabilidade, eu vou agregar aquele cliente para minha loja e agregá-lo de uma forma que, independente do preço, ele quer qualidade, ele quer carinho, ele quer conforto. E você fazendo uma boa venda, né, um cliente que você consiga captar com alto valor agregado, que a gente chama, anota o telefone do zap daquele cliente, anota o telefone daquele cliente, anota a data que ele comprou. Por quê? Se ele comprou uma caixa para 30 dias, quando estiver chegando no outro mês, quando já está virando quase 28 dias, você vai ligar para aquele cliente. Oi, tudo bem com a senhora? Ó, o medicamento da senhora está acabando, já quer encomendar um outro? Já posso mandar hoje ou a senhora quer que espera de 1 a 30? Isso é carinho, isso é conforto. Isso cativa o cliente, traz ele para você. E aí nós temos também os colegas de trabalho. Esses são os melhores. Nós temos os curiosos, nós temos os reclamões, nós temos os atenciosos, nós temos os dispersos, todo tipo de colega de trabalho. E aí a gente vai para aquele ambiente. Você imagina você chegar numa loja e tá o colaborador no balcão, você indo fazer uma compra, ele falando no celular com a namorada, ou ele falando no celular com um amigo. Você como cliente, como você se sente? Segundo plano, você vira as costas e sai. Então muitas vezes o que a empresa gosta de pedir para a não utilização do celular é ter o discernimento de quando se deve usar. Tem alguns clientes, todo mundo que trabalha em loja tem, que ligam diretamente para o seu celular ou diretamente no seu zap. Informe, olha, eu posso demorar um pouquinho a atender a senhora, que se eu estiver atendendo no balcão ou atendendo no telefone, mas assim que possível eu respondo, né? Não prolongue uma conversa, porque você prolongando a conversa com uma pessoa parada no balcão te esperando, diz que você está o quê? Que ela não significa nada. Você perde aquele cliente, ele nunca mais volta naquela loja. Eu gosto de usar um exemplo que eu entrei numa loja para comprar uma roupa uma vez, a colaboradora da loja, ela estava falando ao celular. Eu perguntei para ela o preço da roupa, ela continuou falando no celular. Eu virei as costas e saí. Eu não compro nessa loja, por mais que seja uma roupa que eu queira ou que eu acho bonita. Eu nunca mais entrei na loja. Então, isso, para aquela loja em si, é um perdido, porque todo mundo que fala comigo daquela loja fala, eu não entro porque eu fui mal atendido por causa disso, disso, disso. Então tem essas conotações. E a mesma coisa você tá muitas vezes, não tem nenhum cliente na loja, tá você e o seu colega no balcão, conversando sobre sua vida, expondo, batendo um papo. Chegou um cliente, encerra aquele assunto, bom dia, boa tarde, boa noite, eu posso ajudá-lo. Evite expor dados pessoais da sua vida na frente de clientes ou até mesmo de outros colaboradores. Se vocês pararem para pensar, nós passamos mais tempo no trabalho do que em casa. Então, o seu colega de trabalho passa a fazer parte da sua família, mas nem tudo da sua vida tem que ser passado para ele. Limpeza e organização. O mais comum de reclamações, normalmente nas lojas, a gente pede para fazer uma escala de rodízio de limpeza. O que as pessoas têm que entender é que nós passamos a maior parte do tempo, como eu já disse novamente, dentro da loja. E quanto mais limpa a loja for, mais tranquilidade vocês têm de trabalhar e evitar pegar algum tipo de doença. Lembre-se que nós trabalhamos com saúde. As pessoas que entram na farmácia, não em totalidade, mas na maioria das vezes, estão com algum problema de saúde. E se você não tiver o mínimo de limpeza, higienização do balcão ou de qualquer outra coisa que seja, você está expondo, tanto hoje pelo Covid como qualquer outra doença, a se contaminar. Então a limpeza é primordial. A organização dos setores é primordial, porque quando você não estiver lá, se alguém precisar usar o material que está no teu setor, como é que ele vai usar? Como é que ele vai visualizar? Qual a diferença que nós temos entre cliente e paciente? O cliente ele vai chegar na loja e vai falar com você, eu quero uma caixa de metformina. Você vai pegar uma só, senhor, está em promoção, só quer levar mais uma, só quero uma. Vira as costas e vai embora. O paciente, normalmente é aquela pessoa de mais idade, faz o uso regular ou não do medicamento, mas que ela quer inclusive orientações sobre ele. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou orientar? Esse papel é do farmacêutico. Por isso nós temos o diferencial do farmacêutico estar presente no balcão. Se você parar para analisar para que eu me formei, se eu vou ficar sentado numa salinha e não vou ter contato com gente.
com doenças, com aprendizagem, com conhecimento. O nosso sistema hoje, o sistema da rede hoje, é qual? É exatamente isso. Fazer com que a pessoa que tenha o maior conhecimento científico esteja ali para suprir a necessidade do cliente. Porque ele muitas vezes vai ao médico, o médico chega para ele e fala, vou passar esse medicamento aqui para a senhora. A senhora toma esse medicamento de 6 horas. Só que a pessoa fica com vergonha de perguntar ao médico para que aquilo serve. E quando ela chega à farmácia, qual é o pensamento dela? O médico passou esse remédio, isso é para quê? Isso é o quê? E aí quando você explica, ela fala, mas eu não tenho isso. E aí você não sabe dizer para ela por que ela está tomando aquilo. Né? E qual é a maldade dessa coisa? O farmacêutico tem esse conhecimento. Então traga ele para perto de você no balcão. Porque ele vai te passar esse conhecimento e vai agregar aquela venda para que você consiga fidelizar aquele cliente paciente. Porque ele se torna um paciente, ele vai passar a ver o farmacêutico de qual maneira. Não, eu estou com dúvida nesse medicamento ou naquele. Eu vou perguntar ao farmacêutico. Credibilidade. Esse é o tchan. Muito obrigado, boas vendas e bom trabalho.